gente, tudo bem com você? Bom, como prometido, estou gravando aqui essa nossa videoaula para a gente finalizar, né, a nossa aula 2, né, sobre o nosso assunto das medidas descritivas. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar utilizando a calculadora científica para fazer o cálculo da média e do desvio padrão, né? Eu mostrei na aula uma forma da gente fazer esse cálculo manual, né? Utilizando ali como recurso as tabelas, né? Mas se a gente possui, né, uma calculadora científica na qual a gente pode programar as funções dela para ela exibir esse cálculo de média e desvio padrão de uma forma mais rápida e mais simples, por que não usar a calculadora, né? Então, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer isso para um determinado modelo de calculadora científica, né? Que é o modelo que eu possuo. Se você possuir um outro modelo, pode ser que seja de uma forma semelhante os comandos, né? Mas, se você não possuir, né, o mesmo modelo que eu vou apresentar neste vídeo, eu peço, né, que você procure então o manual da tua calculadora, que lá no manual, né, vai ter lá a explicação de como utilizar as funções da calculadora, ok? Bom, então, voltando para o nosso exercício, né, que era com base nos dados do nosso exemplo 1, que era as resistências, né, das barras, determine a média e o desvio padrão para a resistência da aderência das barras plásticas reforçadas. Então, no caso, para a gente determinar a média e o desvio padrão, a gente vai fazer o uso desta calculadora científica, né, que é a Casio FX82MS, esse é o modelo dela, e aqui tem um passo a passo, né, de como a gente vai estar utilizando aí o modo estatístico desta calculadora para obter a média e o desvio padrão sem a gente gastar muito tempo fazendo os cálculos manuais. Então, o que nós precisamos, né? A equação, né, a fórmula para a média da nossa distribuição de frequências, né, para dados agrupados, vai utilizar aqui a informação de xi, que é o ponto médio da classe, e fi, que é a frequência absoluta da classe, e o valor de n, que é o tamanho total da nossa amostra, né? Lembrando que esse n é aqui equivalente à somatória de todas as frequências absolutas. Para o cálculo do desvio padrão amostral, nós também fazemos uso do ponto médio das classes, das frequências absolutas das classes, do tamanho da amostra n, e fazemos uso aqui, então, da média, né? A média amostral, que é esta que a gente calcula aqui, ok? Então, essas são as informações necessárias que nós precisamos. Como nós vamos utilizar a calculadora para fazer o cálculo desta média e deste desvio padrão? Bom, para usar aqui a calculadora, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, talvez a minha calculadora ela tenha já alguma função programada, então o que eu vou fazer de início, antes de inserir os dados, é limpar a memória dela. Para limpar a memória desta calculadora, nós vamos apertar aqui Shift e a tecla Mod e escolher a terceira opção, né, que é a opção All. Então, clicamos no 3, igual, igual. Limpamos a memória da calculadora. Vou programar agora ela para o modo estatístico. Para programar ela no modo estatístico, nós vamos clicar aqui na teclinha Mod e na opção 2, que é SD, certo? E aqui ela já está programada. Então, agora, o que nós iremos fazer? Agora, nós iremos inserir cada valor de xi na memória desta calculadora, ok? É isso que nós vamos fazer. Antes de fazer isso, nós estávamos usando apenas uma casa decimal, né, para o valor das resistências, porque
o nosso conjunto de dados, né, mostrou para a gente os valores das resistências de 48 barras utilizando apenas uma casa decimal. Então, nós vamos seguir este padrão dos dados. Então, nós vamos exibir o valor de média e desvio padrão também utilizando apenas uma casa decimal. A calculadora, como que eu forço ela a me exibir apenas uma casa decimal? Eu vou clicar aqui na opção mod, novamente, e apareceu aqui na minha telinha o fix. Então, eu vou selecionar esta opção 1. Então, esse fix vai servir para eu fixar a quantidade de casas decimais que ela vai exibir para mim. Como eu quero uma casa decimal, eu vou apertar o 1. Então, agora observe que no visor da minha calculadora, ela exibe um número decimal. Se eu quiser mais, eu procuro novamente a função fix, né? E coloco agora, por exemplo, 3 casas decimais. Observe que agora ela fixa para mim 3 casas decimais, ok? Mas, só voltando aqui, nós vamos trabalhar com uma casa decimal. No caso da calculadora, como eu fixei uma casa decimal, todos os valores que ela me der no visor vão ser valores arredondados. Então, eu não preciso me preocupar com a questão de arredondamento. Se a segunda casa decimal é maior ou igual a 5 ou menor que 5, né? O que eu faço? Aumento uma unidade ou mantenho como está? Eu não vou ter esta preocupação mais programando a calculadora desta forma, ok? Então, agora que nós programamos ela para exibir uma casa decimal, nós vamos inserir na memória dela os valores de xi, que são os pontos médios das classes. Então, nós vamos inserir ali o valor de 5, né? No caso, 5 inteiro, eu posso apenas digitar 5 ou 5.0, aí fica a critério, tá? Porque 5 inteiro é indiferente eu inserir apenas o 5 ou 5.0, tá? Então, o que nós fazemos? Para cada ponto médio da classe, depois que eu digitar ele, eu vou sempre apertar aqui a teclinha M+. Observe ali que o meu N é igual a 1. Então, eu adicionei na memória da minha calculadora o ponto médio da primeira classe, ok? Agora, eu vou adicionar o ponto médio da segunda classe, que é o 8.2. Digito 8.2, M+. N igual a 2, quer dizer que ela guardou o valor da segunda classe, o valor do ponto médio da segunda classe. Continuando, ponto médio da terceira classe, 11.4, M+. Quarta classe, 14.6, M+. Quinta classe, 17.8, M+. Sexta classe, 21 inteiro, né? Aperto M+. E a última classe, 24.2, M+. Observe que ela exibe aqui no meu visor o N igual a 7, que indica que eu inseri 7 valores, ou seja, já inseri os valores do ponto médio de todas as 7 classes da tabela. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos agora fazer com que ela guarde o valor das frequências absolutas. Como que ela vai guardar agora o valor das frequências absolutas? Para eu não ter nenhum problema, vou limpar aqui o visor da calculadora e agora eu vou utilizar as setinhas, né? Então, vou apertar aqui setinha para baixo, ela exibe o ponto médio da primeira classe, setinha para baixo novamente, agora ela exibe aqui para mim a frequência absoluta da primeira classe. Só que quanto é a frequência absoluta da primeira classe? Ela é 25. Então, agora, como é que eu guardo este valor 25? Bom, agora nesta tela, frequência 1, eu vou digitar 25 e apertar o igual. Observe que a frequência 1 agora assume o valor de 25. Agora, eu vou fazer este mesmo procedimento para as demais frequências. Então, setinha para baixo, ponto médio da segunda classe,
setinha para baixo, frequência absoluta da segunda classe, que é 9. Então, digita 9 e igual, guardou o valor da frequência da segunda classe. Novamente, setinha para baixo, ponto médio da terceira classe, setinha para baixo, frequência absoluta da terceira classe, é 6. Então, 6 igual, setinha para baixo, ponto médio da quarta classe, setinha para baixo, frequência da quarta classe, que é 5. Então, digitamos 5 igual, frequência setinha para baixo, né, ponto médio da quinta classe, 17,8, frequência absoluta da quinta classe. Bom, observe que a frequência absoluta da quinta, sexta e sétima classe é igual a 1. Por padrão, as frequências que a calculadora guarda na memória por padrão é igual a 1. Então, neste caso dessas frequências, eu não preciso me preocupar em fazer as trocas, porque todas elas já estão iguais a 1, né? Frequência 5, 1. Ponto médio da sexta classe, frequência da sexta classe, 1. Ponto médio da sétima classe, frequência da sétima classe, 1. Né? Então, observe que por padrão, ela já traz todas as frequências absolutas iguais a 1. Então, nós só precisamos alterar aquelas frequências que são diferentes de 1. Ok? Com isso, a calculadora guardou todas as informações de resistência e frequência absoluta. Se por acaso a gente digitou algum valor errado de xi ou de fi, basta encontrar, né, o valor que foi digitado errado, né? Por exemplo, o ponto médio da terceira classe não é 11,4, né? Por exemplo, poderia ser 11,5. Então, nesta tela do x3, a gente digita 11,5 e aperta o igual. O x3 assume o valor de 11,5, ok? Então, deixa eu voltar aqui para o 11,4, certo? Então, se você errar algum número, né, guardou algum número errado, basta navegar pelas setinhas e fazer a troca, então, do valor desejado. Caso contrário, né, se você acabar se perdendo na navegação das setinhas, você pode limpar a memória da calculadora e começar tudo de novo, tá? Sem problema nenhum. Conforme for praticando isso, você vai conseguir trabalhar melhor com essas funcionalidades da calculadora, ok? Bom, vou limpar agora o visor da calculadora. Como que eu faço agora que eu guardei valor de resistência e quantidade de barras? Como é que eu faço ela exibir aqui a minha média? Para ela exibir a média, nós vamos apertar a tecla Shift e a opção 2. Nesta opção, nós temos ali o x barra, que é a nossa média. Na opção 2, nós temos o desvio padrão populacional. E na opção 3, nós temos o desvio padrão amostral. Então, no caso aqui, se eu selecionar a tecla 1 e apertar o igual, ela fornece a média para mim, né? Então, a média aqui, 8,4 megapascal. É a média das resistências dessas barras. Agora, vou novamente, Shift, opção 2. Agora, vou selecionar o 3, né? Porque nós estamos trabalhando com um conjunto de dados referente aos valores de uma amostra. Então, se é uma amostra, nós vamos utilizar desvio padrão amostral. Então, opção 3, igual. E observe ali que o desvio padrão, ele é igual a 4,7, né? É um desvio padrão para o valor da resistência. Então, esse valor é 4,7 megapascal. Observe que estes são os valores que nós obtemos fazendo todas as contas manualmente, certo? Então, com a calculadora aqui, programando ela, nós conseguimos obter esses valores de uma forma mais rápida. O único cuidado que é necessário tomar aqui é na hora de inserir os valores, né? Verificar, né? Tomar cuidado para não inserir nenhum valor diferente
destes fornecidos aqui na tabela de resistência e frequência absoluta, ok? Bom, então nós obtemos aqui o valor da média e do desvio padrão. Se nós fôssemos, né, plotar num gráfico com as informações desta tabela aqui, né, resistência e quantidade de barras reforçadas, se nós fôssemos olhar me fugiu o nome, mas se nós fôssemos plotar, né, num gráfico todos os pontos do nosso conjunto de dados, nós teríamos este gráfico, baseado nestas informações aqui desta tabela. Então, observe aqui que eu tenho 25 pontos, né? Aqui eu tenho quantidade, certo? E aqui eu tenho o valor da resistência. Então, observe que eu tenho aqui 25 pontos com uma resistência do valor 5. Aqui eu vou ter 9 pontos com uma resistência de valor 8,2. Vou ter agora aqui 6 pontos com a resistência de... aqui é 8,2. 11,4. Agora nós temos 5 pontos aqui com um valor de resistência de 14,6, um ponto com valor de resistência de 17,8, um ponto com valor de resistência de 22, né? Não, 21, e um valor, né? E um ponto com resistência de valor 24,2, certo? Então, se nós fôssemos plotar um gráfico, né, onde a gente fosse dispor todos os pontos que nós temos, né, com as suas resistências, este seria o gráfico, tá? Então, qual que é a ideia da média? A ideia da média é nivelar esses pontos a um determinado valor, ou seja, me fornecer uma sequência constante de pontos. Então, a ideia da média é essa daqui. Então, essa sequência de pontos aqui, né, são os 48 pontos com a média de 8,4. Então, é como se eu trocasse, né, esses pontinhos em azul por esses 48 pontos aqui em cinza. Então, a ideia da média é essa. Eu nivelo todos os meus valores do conjunto de dados para uma sequência constante de valores, ok? Só que, como o conjunto de dados ele não é uma sequência constante de valores, o desvio padrão ele vem para mostrar para a gente que pode existir uma variação dos valores do conjunto de dados em torno da média, de forma que aqui nós temos a média, né, 8,4. Então, de forma que nós podemos ter uma variação dos 48 pontos dentro deste intervalo, né? Então, aqui eu tenho 8,4 menos o valor do nosso desvio padrão, que foi 4,7, ou seja, esses pontos aqui em azul mais clarinho são valores equivalentes a 3,7. Já esses pontos azuis mais fortes aqui, né, seria o nosso 8,4 somado ao valor do desvio padrão, o que resulta aí em 13,1. Então, este nosso conjunto de dados, o valor da resistência dessas 48 barras vai estar, né, então, oscilando entre o valor de resistência de 3,7 até 13,1, né, em torno
dessa média aqui de 8,4, ok? Certo? E aí, como a gente viu na aula, a dispersão desses dados é muito grande, né? A gente obteve lá um coeficiente de variação de aproximadamente 56%. E por que a variação desse conjunto de dados é muito grande? Porque mais da metade do conjunto, né, está concentrada aqui para valores muito baixos de resistência. Então, por isso que essa média de 8,4, ela não é tão representativa para esse conjunto, porque o meu conjunto de dados, ele está concentrado em valores muito pequenos, né? Em valores bem menores do que esse valor da média. Então, neste caso, como há essa concentração desses valores muito pequenos, a moda seria a melhor medida de tendência central para a gente representar, né? Para a gente caracterizar esse conjunto de dados por meio de um valor numérico. E aí, como que a gente calcula a moda para esse conjunto de dados? Para calcular a moda para esse conjunto de dados, a gente vai utilizar aqui da nossa coluna de resistência, né? Utilizando aqui os intervalos de classe e a coluna da frequência absoluta, que é a quantidade de barras que a gente tem para cada intervalo. O que é moda, né? Vamos pensar assim, o que é uma roupa estar em moda? O que é algo estar em moda? Algo que está em moda é uma coisa que está bastante em evidência, né? É algo que aparece com muita frequência. Então, a nossa moda vai ser um valor que aparece com muita frequência. Só que como a gente tem um conjunto de dados agrupados, a gente não tem esse conjunto pontual, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar desta equação aqui e nós vamos calcular esta moda por meio desta equação. Só que quem são esses valores aqui? Limite inferior, amplitude da classe, frequência absoluta da classe modal, frequência absoluta da classe anterior à classe modal e frequência absoluta da classe posterior à classe modal. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar a classe modal. Como que nós encontramos a classe modal? A classe modal é aquela que possui a maior frequência absoluta, certo? Então, a classe modal é aquela que possui a maior frequência absoluta. Então, onde está a maior frequência absoluta? Né? Destes valores aqui, a maior frequência absoluta é o valor 25. Então, a nossa classe modal é a primeira classe, certo? Então, a classe 1 é a classe modal. Ok? Então, o que isso implica? Implica que o valor da moda que a gente vai obter fazendo essa conta vai ser um valor limitado entre 3,4 e 6,6, ok? Então, isso já é uma dica. Se eu obter algum valor para a moda maior do que o 6,6, eu fiz alguma conta incorreta, tá? Então, aí, o que nós vamos fazer? Bom, agora que eu identifiquei a classe modal, eu vou substituir os valores, né? Então, a minha moda vai ser o limite inferior da classe 1 mais a amplitude dessa classe vezes a frequência absoluta da classe 1 menos a frequência absoluta da classe anterior. A classe anterior à classe 1 é a classe 0, dividido, né, pela frequência absoluta da classe 1 menos a frequência absoluta da classe anterior, que é a classe 0, mais a frequência absoluta da classe modal, que é a classe 1, menos a frequência absoluta da classe posterior, que no caso é a classe 2. Ok? Então, agora vamos fazer as trocas desses valores. Então, limite inferior aqui da primeira classe
3,4. Mais, quem é a amplitude da classe? Amplitude da classe é limite superior menos limite inferior, ou seja, 6,6 menos 3,4, que resulta nos 3,2. Vezes a frequência absoluta da classe 1, frequência absoluta da classe 1 é o 25, menos frequência absoluta da classe anterior. A classe anterior à primeira classe não existe, né? Qual é essa frequência? Essa frequência absoluta, ela é zero, porque no meu conjunto de dados não existe nenhuma barra que possua resistência inferior a 3,4, ok? Dividido, né? Frequência absoluta da primeira classe, 25, menos frequência absoluta da classe anterior, 0, mais frequência absoluta da primeira classe, novamente 25, menos frequência absoluta da classe posterior, ou seja, aqui da segunda classe, que é 9, ok? Então, fazendo essas contas aqui, aí eu vou deixar para vocês efetuarem essas contas, nós vamos chegar aqui que o valor da classe, que o valor da moda é o valor de 5,4. Então, o que é esse 5,4? É o valor da moda. Moda de quem? Moda da resistência, né? O valor que mais aparece, ou seja, o valor da resistência é de 5,4 megapascal. Então, esse seria o valor da moda que mais aparece, ok? Então, no nosso conjunto de dados, o valor de resistência que mais aparece seria o valor de 5,4, ok? Então, nós podemos estar utilizando este valor da moda para resumir, né, o nosso conjunto de dados apenas neste único valor numérico. Certinho? Bom, e aí, para a gente finalizar o nosso assunto, nós vamos falar aqui sobre as medidas separatrizes. O que são as medidas separatrizes? As medidas separatrizes são outro tipo de medidas de tendência central, né? Outro tipo de medidas de posição, que vai indicar o quê? As medidas separatrizes, elas buscam separar o nosso conjunto de dados em uma determinada quantidade de elementos iguais. Tá? Então, nós temos os quartis, que busca separar em 4 partes iguais, os decis, que busca separar em 10 partes iguais, e os percentis, que vai buscar separar em 100 partes iguais o conjunto de dados. E como que a gente pode aplicar, né, essas medidas separatrizes no nosso exercício? Então, por exemplo, com base nos dados do exemplo 1, 30% das barras apresentam um valor inferior a qual resistência? Como que a gente determina, né, o valor da resistência em que 30% das barras apresentam um valor inferior a ela? Para isso, vamos olhar aqui para a coluna da frequência relativa. Aqui na coluna da frequência relativa, o que acontece? Nós temos percentuais, né? Se nós formos somar essas frequências relativas, nós teremos percentuais, né? Frequência relativa acumulada. E aí, no caso, o que seria a frequência? O que seria a frequência relativa acumulada, né? Frequência relativa acumulada. Seria pegar aqui o 0,52, que é a frequência relativa da primeira classe. Agora, quem seria a frequência relativa acumulada da segunda classe? Seria o 0,52 mais o 0,19, que vai resultar aí em 0,67, 0,71. Frequência relativa acumulada da terceira classe. Soma, né, o 0,71 com mais 0,13,
que vai resultar aí em 0,84, né? Somando agora, mais 0,10, temos 0,94, mais 0,2, 0,96, mais 0,2, 0,98, mais 0,2, temos aí 1 inteiro. Então, o que é essa frequência relativa acumulada aqui? Ela vai apresentar para a gente. Esses aqui são percentuais, né? Então, observe o seguinte, o que é esse 52%? Este 52% está indicando que 52% das barras possui uma resistência inferior a 6,6. Esse 71%, né? Aqui está como decimal, né? Mas se a gente transformar para porcentagem, isso aqui vira 71%, né? Nós temos então aqui que 71%, né? 71% das barras apresentam o quê? Resistência inferior a 9,8. E a mesma coisa, né, para as demais frequências relativas. Ou seja, quando eu olho para a frequência relativa acumulada, eu sei o percentual de barras que apresentam uma resistência inferior ao limite superior da classe desta frequência relativa acumulada que eu estou buscando. Como eu estou buscando aqui saber a resistência, né, para uma porcentagem que não está especificada na nossa frequência relativa acumulada, nós vamos utilizar as medidas separatrizes para encontrar o valor dessa resistência, ok? E aí, como que nós utilizamos as medidas separatrizes, né? A medida separatriz, como eu mencionei, podem ser os quartis, decis ou percentis. E ela vai ser calculada desta forma aqui. Nós precisamos do limite inferior da classe da medida separatriz, e a este limite inferior nós vamos somar a amplitude da classe, o valor de P, que vai ser o valor da posição, né, da nossa separatriz, que vai ser calculada aí de acordo com a medida separatriz que nós vamos utilizar, menos a frequência acumulada da classe anterior à classe da nossa medida separatriz, dividido pela frequência absoluta da classe da nossa medida separatriz. Para os quartis, o valor do P é calculado como NK dividido por 4, onde o K vai variar de 1 a 3. Por quê? Os quartis vão dividir o nosso conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3 quartis, onde cada um desses quartis, né, cada pedacinho aqui, entre um quartil e o outro, representa 25% do conjunto de dados, certo? O conjunto de dados por inteiro, ele é 100%. Como eu estou dividindo 100% em 4 partes iguais, isso me dá que cada parte representa 25%, ok? No caso dos decis, o P vai ser NK, né? N aqui, esse Nzinho é o tamanho do nosso conjunto de dados, que no caso são aquelas 48 observações, as 48 barras, certo? Então, NK dividido por 10. E no caso, este K vai variar de 1 a 9. O que acontece? Os decis vão dividir, então, o nosso conjunto de dados em 10 partes iguais. Então, se eu tenho aqui 100% dividido em 10 partes iguais, cada parte vale 10%. Então, até o primeiro decil, né? Então, aqui, até o primeiro decil, eu tenho 10% inferior ao valor dele. No segundo decil, eu tenho 10% mais 10%. Então, eu tenho aqui 20% dos valores inferiores ao segundo decil, né? No terceiro decil, o que acontece? Eu tenho mais um pedacinho de 10%. Então, agora, eu tenho 30% dos valores inferior
a esta medida do terceiro decil, ok? E assim por diante. E no caso dos percentis, né, o valor do P vai ser calculado como NK dividido por 100, onde esse K vai variar de 1 a 99. Então, no caso dos percentis, o nosso conjunto de dados vai ser dividido em 100 partes iguais. Então, se eu tenho o todo, que é 100%, e eu vou dividir em 100 partes iguais, eu tenho que cada partezinha de um percentil vale 1%. Então, nesse caso aqui, o meu percentil 1, ele tem 1% dos 1% dos elementos do conjunto de dados inferior a ele. Se eu olho agora para o percentil de número 15, quantos porcentos eu tenho inferior ao valor do percentil 15? Bom, cada espacinho é 1%, então eu vou ter 15 pedacinhos de 1%, ou seja, eu vou ter 15% dos elementos com uma resistência, né, inferior ao valor do percentil 15, ok? Basicamente, essa é a ideia. Então, entre essas medidas separatrizes, quais delas, né, a gente pode utilizar para obter a medida, né, de 30%? Bom, no caso dos quartis, né, nós vamos ter aqui 25, 50, 75 e 100%. Então, o quartil não vai servir. Nós podemos utilizar aqui os decis, no caso, o D3, que é onde nós temos 30% dos valores inferiores à medida do D3, e nós podemos utilizar aqui o percentil de número 30, né? Nós vamos ter 30 pedacinhos de 1%, totalizando aí 30% dos valores inferiores ao valor do P30. Então, nessa situação, nós podemos utilizar tanto a separatriz decil como a separatriz percentil para determinar o valor da resistência solicitada. Então, neste caso, né, observe aí que o nosso terceiro decil, o valor do P é quem? Trocando o N por 48 e o K por 3, né, porque este K indica o decil, né, nós estamos calculando aqui o terceiro decil, então este K é 3. Então, 48 vezes 3 dividido por 10, nós temos aí que o valor do P é 14,4. E se nós fôssemos usar o percentil, que seria o percentil de número 30? O percentil de número 30 seria o quê? Nós temos aqui, então, o N 48, o K seria o valor do nosso percentil, estamos calculando o percentil de número 30, então o K corresponde ao valor 30 dividido por 100. Repare que deu os mesmos 14,4. Então, é independente, né? É indiferente a gente utilizar a separatriz decil ou percentil nessa situação para determinar o valor da resistência, em que 30% das barras serão inferior a ele. Então, com isso, o que nós vamos fazer agora? Bom, agora que nós temos o valor do P, que é 14,4, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos identificar a classe dessa separatriz. Como nós identificamos a classe da separatriz? Para identificar a classe da separatriz, nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos usar esta condição. O valor do P tem que ser menor ou igual ao valor da frequência acumulada. Então, a frequência acumulada, nós vamos comparar, né, nesta coluna aqui da frequência acumulada. O valor de P tem que ser a primeira classe que satisfaz essa condição. O valor de P, 14,4, é menor ou igual a 25? É a primeira classe que satisfaz essa condição? Então, a nossa classe da separatriz é a primeira classe, ok? Observe que o P 14,4 é menor aqui que o 45, só que nesta classe aqui, ela não é a primeira classe que satisfaz essa condição,
ok? A primeira classe que satisfaz a condição do valor do P ser menor ou igual à frequência acumulada é aqui a primeira classe, certo? Então, da primeira classe, nós vamos buscar o limite inferior. Então, o limite inferior é 3,4. A amplitude dessa classe, limite superior menos limite inferior, que nós sabemos, 3,2. Frequência acumulada da classe anterior, ou seja, a frequência acumulada da classe anterior à primeira, né? Se eu estou na primeira classe, quem é a frequência acumulada anterior? Não tenho frequência anterior, então ela é 0, certo? E frequência absoluta da classe da minha separatriz. Então, agora eu olho para a coluna da frequência acumulada, que é 25. Ok? Então, esses são os valores que nós temos. E agora, estes valores nós vamos trocar na fórmula da separatriz. Então, trocando aqui, né, usando a separatriz D3, né, ou o P30, né, o 30º percentil ou o terceiro decil, a gente viu que vai ser indiferente, nós vamos calcular aqui. Então, nós vamos trocar aqui limite inferior da primeira classe, 3,4, mais amplitude 3,2, vezes o valor do P, menos frequência acumulada da classe 0, né, dividido pela frequência absoluta da classe da nossa separatriz, ok? Então, efetuando esta conta aqui, nós temos 3,4 mais 1,8, que resulta aí em 5,2, né, megapascal, porque este valor da separatriz que nós calculamos também é um valor de resistência, ou seja, 30% das barras vão apresentar um valor inferior à resistência de 5,2 megapascal, ok? Então, se eu quero determinar uma porcentagem, né, um valor de resistência cuja porcentagem seja 30%, eu posso usar a medida separatriz, tá? Aí é só eu verificar qual separatriz é mais aderente ao meu problema, ok? Neste caso, a separatriz que a gente poderia usar seria o percentil ou o decil, sem problema nenhum, ok? Então, toda vez que eu quero uma porcentagem, né, que não está especificada aqui na minha coluna de frequência acumulada, frequência relativa acumulada, eu posso estar usando uma separatriz. Então, por exemplo, se eu quisesse determinar, né, qual é o valor da resistência em que 80% dos valores, né, 80% das barras possuem uma resistência inferior, o que eu faria? 80% não está aqui na minha coluna de frequência relativa acumulada. Então, novamente, eu posso recorrer ao cálculo de uma separatriz para calcular, né, esta porcentagem, né, a resistência que satisfaz esta porcentagem. No caso, se eu quero saber qual é a resistência em que 94% dos valores são inferiores a ela, eu observo que 94% é listado aqui, então 94% das barras possuem uma resistência inferior a 16,2. Neste caso, eu tenho essa porcentagem listada aqui na minha coluna de frequência relativa acumulada. Então, eu não preciso recorrer a uma separatriz para obter este valor. Eu só vou recorrer à separatriz se a porcentagem que eu quero não faz parte, né, da frequência relativa acumulada que eu consigo obter pela tabela. Ok? Bom, então aqui a gente fecha, né, toda essa parte sobre as medidas descritivas. E aí, na nossa próxima aula, a gente começa a falar sobre probabilidade. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a essa parte, vocês podem mandar mensagem lá pelo Fale com o Mediador, que daí nós podemos estar, né, retomando as dúvidas que surgirem na nossa próxima aula, ok? Então, bons estudos para vocês e uma boa semana!